Leitura do livro A Missão do Espiritismo, psicografada por Hercílio Mais, pelo Espírito Ramatiz. Nesta obra, Ramatiz analisa os movimentos evolutivos da humanidade, desde a sua origem na Lemúria Atlântida até nossos dias, estudando os efeitos produzidos pelos vários credos e doutrinas esotéricas, expondo com impressionante argumentação a urgência da doutrina espírita como o despertamento das massas humanas de nosso mundo. Efetuando ilações convincentes, demonstra que o Espiritismo constitui o socorro de última hora que Deus envia à humanidade. Universalista como a tônica original da doutrina espírita, esta obra de Ramatiz examina sucessivamente os grandes movimentos religiosos, como o catolicismo, o protestantismo, o budismo, a teosofia e a umbanda, e as relações do espiritismo com cada um deles, e ainda com o Evangelho de Jesus, a Bíblia e a psicanálise, e a sua posição ante a homeopatia. Ramatiz delinea a missão transcendental da doutrina espírita, que ao invés de mais uma doutrina sectarista exclusivista, foi prevista pelo alto, como elo de união fraterna entre crenças e religiões. Como síntese acessível ao homem contemporâneo das grandes verdades ocultas iniciáticas, possibilita ao espírito ocidental, neste século da transição planetária, efetuar a iniciação à luz do dia. Esta obra vem recordar a alta missão de solidariedade universal do Espiritismo, como movimento libertador de consciências, destacando sempre o ideal de fraternidade que o anima e sua alta função de atender a todas as indagações do conhecimento humano. Ao mesmo tempo, como o estudo de religiões comparadas, traz valiosas informações sobre os conteúdos dessas diversas correntes, salientando-se as preciosas informações sobre a Umbanda e sua elevada missão esquematizada pelo alto para o terceiro milênio. Homenagem a Paulo Castaldelli. Minha rogativa ao Pai, para que lhe sustente o ânimo de acolher os irmãos, cuja existência dolorosa é um benefício de redenção para o seu espírito endividado. Curitiba, 18 de fevereiro de 1967. Hercílio Mais. Invocação às falanges do bem. Doce nome de Jesus, doce nome de Maria, envia-nos vossa luz, vossa paz e harmonia. Estrela azul de Dharma, farol de nosso dever, libertai-nos do mau karma, ensina-nos a viver. Ante o símbolo amado, do triângulo e da cruz, vê-se o servo renovado por ti, ó Mestre Jesus. Com os nossos irmãos de Marte, façamos uma oração que nos ensine a arte da grande harmonização. Invocação às falanges do bem. O ponto de luz na mente de Deus, flua luz às mentes dos homens, desça luz à terra. Ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações dos homens, volte Cristo à terra. No centro onde a vontade de Deus é conhecida, e o propósito das pequenas vontades dos homens, o propósito a que os mestres conhecem e servem. No centro a que chamamos a raça dos homens, cumpra-se o plano de amor e luz, e mude-se a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder estabeleça o plano de Deus na terra. Agradecimento. Nossos sinceros agradecimentos ao irmão Edson Giriardi,
estudioso bandista, pela ajuda que nos prestou ao esclarecer-nos sobre diversos temas de Umbanda que desconhecíamos, facilitando-nos a composição da maioria dos rodapés expostos no capítulo intitulado Espiritismo e Umbanda. Grupo Ramatiz. Aos leitores em face da exiguidade de espaço nesta obra, não podemos esmiuçar o assunto em toda sua plenitude quanto ao capítulo Espiritismo e Umbanda. No entanto, o venerável mentor Ramatiz prometeu ditar pelo médium uma obra mais vasta e pormenorizada sobre as atividades de Umbanda, esclarecendo seus propósitos e sua significação no Brasil. Então, serão esclarecidos satisfatoriamente os objetivos e a heróica atividade de inúmeros espíritos benfeitores de elevada condição espiritual que atuam no seio das falanges de Umbanda, a fim de neutralizarem os efeitos maléficos da magia negra, prejudicial à evolução do homem. É um trabalho hércules de atividade benfeitora incorporados às hostes do amado Cordeiro Jesus. Nossa sincera homenagem aos espíritos resplandecentes que abandonam sua moradia principesca, descendo ao nosso mundo desventurado, a fim de nos socorrerem nesta hora em que se aproxima a angustiosa calamidade do juízo final, pela desobediência de nossa humanidade aos preceitos estatuídos no Evangelho de Jesus. Curitiba, 27 de março de 1967. Edson Giriardi. Irmão Paulo Castadelli. Passam-se os séculos e os milênios, e os acontecimentos da vida humana esfumaçam-se como as derradeiras cenas de um filme cinematográfico. Entretanto, no âmago do espírito ainda vibra o eco apagado das carruagens de esplendores, os gemidos dos vencidos e dos escravos, na esteira dos guerreiros, entre o delírio das multidões entusiastas e inconstantes. Passam-se os séculos e os milênios. Outra vez, a reminiscência da fúria e da insanidade afogueia a alma impetuosa e rude dos conquistadores. E então, novamente, ginetes velozes, montados por homens loucos, de faces duras e queimadas pelo sol, estouram em doiras disparadas pelos desertos, lanças em ristes e flâmulas rubras como sangue, agitadas no ar, e os mantos soltos ao vento como águias esvoaçando em busca da presa. Os gritos selvagens e de triunfo sonorizam a mortífera cavalgada, enquanto caem os corpos dos vencidos, pagando o tributo de resistirem à morte. Passam-se os séculos e os milênios. Mas agora os homens loucos, ei-los aqui e ali, deitados nas enxergas da miséria, nas soleiras das igrejas, nos desvãos das pontes e nos bancos das praças públicas. São corpos que palpitam, semi-vivos, faces imbecilizadas, olhos apagados, membros atrofiados, figuras mongoloides e docefalas, caricaturas humanas, cujo impulso da vida estagnou, ficou paralisado no limiar da consciência do ser. São uma espécie de moribundos, filhos da demência e da morfologia teratológica, que outrora, em louca tropelia, semearam a morte e ultrapassaram os direitos da vida. Passam-se os séculos e os milênios. Irmão Paulo, recolhe-os carinhosamente, pois são guerreiros derrotados na batalha da própria vida. Rejubilai-vos, portanto, no holocausto dessa tarefa incomum, porque o cetro do comando agora pertence ao Cristo Jesus.
Curitiba, 16 de fevereiro de 1967. Ramatiz. Prólogo. Meus irmãos, reconhecemos que outros espíritos já transmitiram esclarecimentos suficientes quanto à verdadeira missão do espiritismo junto aos homens. Estudiosos como Gabriel Delany, Paul Guibier, Leon Diniz, Aksakov, Lombroso, Carl Duplel, de Rochas e outros, seguindo as normas estabelecidas por Allan Kardec, já expuseram a contento o sistema filosófico, religioso e científico da doutrina espírita, disciplinando as relações entre os encarnados e os desencarnados e satisfazendo a ansiedade humana a respeito do porquê da vida e da morte. Em consequência, a presente obra é apenas uma modesta contribuição, ou pálida homenagem ao generoso labor de tantos homens que se consomem na existência humana, no sentido de divulgarem os valores transcendentais e morais da doutrina espírita. Não alimentamos a presunção de transmitir-vos novidades além do que já foi dito. Apenas tentamos rápidos cotejos do espiritismo com outros temas, assuntos e doutrinas, procurando acentuar a sua alta missão de solidariedade universal e movimento libertador do espírito, ainda algemado às paixões animais. Nossa incumbência principal foi a de atender às solicitações dos leitores, procurando esclarecer as perguntas que nos foram endereçadas através do médium. Deste modo, tentamos alinhar observações que nos pareceram úteis no esforço comparativo entre o espiritismo e outros movimentos espiritualistas, destacando-lhe sempre o ideal de fraternidade e sua alta função de atender a todas as perquisições do conhecimento e da capacidade humana. Como garantia de que o ideal cristão há de predominar um dia na Terra, segundo as predições do próprio Cristo no advento do Consolador, o Espiritismo é o complemento indiscutível do verdadeiro cristianismo, cuja proclamação é destituída de ídolos, hierarquias sacerdotais, liturgias ou dogmas. E o seu êxito é inegável e implacável, porque a sua atuação no mundo, além de ser disciplinada pelos seus adeptos encarnados e pela segurança federativa, é também administrada pelas organizações avançadas de espíritos desencarnados que presidem o evento espírita no vosso mundo sob a egíde de Jesus, o governador espiritual da Terra. Curitiba, 26 de fevereiro de 1967. Ramatiz. Algumas palavras. Embora nada devo acrescentar a esta obra de que fui insignificante intérprete mediúnico, cumpre-me expor algumas considerações sobre o motivo e a razão do seu texto. Conforme tem sido habitual nas demais obras, o texto de A Missão do Espiritismo também foi tecido à medida que os assuntos se desdobravam, por efeito da sequência das próprias perguntas. O sistema de perguntas e respostas torna-se mais acessível aos leitores e menos cansativo para o prosseguimento da leitura. Depois de Ramatiz comunicar-nos o assunto principal da obra que vai ditar, organizamos uma relação das perguntas que nos parecem de maior importância dentro do tema geral, dando início à obra. Tudo aquilo que posteriormente necessita de novos esclarecimentos, sugere dúvidas ou requer perguntas suplementares e é providenciado pelo próprio Ramatiz, através de minha mediunidade.
Deste modo, quando nos esgotarmos a capacidade e o nosso conhecimento para novas indagações sobre o assunto em foco, então ele mesmo prossegue a composição mediúnica, no sentido de satisfazer a todos os leitores. Em A Missão do Espiritismo, Ramatiz também retorna a alguns assuntos já mencionados em suas obras anteriores, embora resumindo, clareando ou acrescentando novos esclarecimentos. Diversas vezes nos tem advertido de que as suas comunicações mediúnicas não devem ser encaradas como motivo de entretenimento ou uma leitura atraente, nem mesmo rigidamente escravizadas aos canônicos acadêmicos do nosso mundo. O essencial é que o leitor tire as suas próprias relações dos temas abordados, sem necessidade de abdicar de qualquer simpatia a outro credo ou doutrina. Por isso, as repetições insistentes sobre o mesmo assunto têm por escopo auxiliar aos leitores menos familiarizados com os temas do Espiritismo e assimilar mais facilmente, o que pode esclarecer as suas dúvidas. Oxalá a leitura desta obra resulte em novas reflexões sobre a vida imortal e a gloriosa missão do Espiritismo, como um movimento de influência universalista entre os homens. Curitiba, 26 de fevereiro de 1967. Hercílio Mais.